No campo das discussões bélicas, eu considero o Trump um papel importante que ele desenvolve, né? Que ele desempenha. Ele vem com uma postura que reflete muito uma fala dele até anterior, que não era uma fala de se envolver diretamente, de colocar ali a vida dos soldados norte-americanos em risco, mas ele tem essa postura firme e que tem servido como intermediador e que tem conseguido, em alguns casos, resultados interessantes de quase cessar fogo. Então, num primeiro momento, a fala dele vem seguida de um lamento pelas mortes e propondo uma solução mais pacífica, digamos assim. Então, por hora, nesse sentido, eu penso que o Trump é um líder que ele mais se posiciona e media do que propriamente sai de forma disparatada, suscitando conflitos bélicos. Então, eu espero que essa postura dele, nesse momento, estamos posicionados, não seja o mesmo de dizer nós vamos intervir. Penso que é uma situação de, digamos assim, de marcar território. Gosto, em princípio, embora discorde humildemente de algumas posturas dele, mas nesse sentido, até entendo que em muitos casos ele desempenhou um papel fundamental. E espero, como acredito que todo mundo espera, que isso não seja um começo de mais um novo conflito. Porque, afinal de contas, o que o mundo precisa é exatamente o oposto. E a impressão que eu tenho, não sei se é a impressão das minhas colegas aqui, mas a impressão que eu tenho é que a gente está num grande quebra-cabeça onde as peças estão se movimentando e ainda nada se encaixou exatamente. É como se fosse um tabuleiro mesmo. E a gente precisa ter um cuidado, porque uma jogada em falso pode desencaixar tudo. E nós vivemos eternamente com aquela ameaça de uma terceira grande guerra mundial. E a gente não sabe se aqui viveremos para vê-la, espero que não. Mas realmente, quando a gente tem esses líderes que são mais inflamados, sempre nós ficamos com medo, né? Até agora, o Trump não tomou, nesse sentido, nenhuma medida disparatada. Espero que ele continue nessa linha. Maria, como é que você avalia a postura do presidente Donald Trump? Lembrando que quando ele se elegeu, ele tinha uma promessa de acabar com as guerras, né? A gente sempre lembra disso aqui. Você tocou num bom assunto e eu acho que a professora Cíntia descreveu bem. O Trump, para quem não sabe, tem duas curiosidades sobre ele. Que ele é um pacifista, e eu costumo falar que ele é um pacifista heterodoxo, pois ele tem pavor, isso é fofoca de Washington, pavor em matar civis. Ele teve problemáticas no seu mandato anterior de mandar invadir, em algumas ocasiões, o Oriente Médio, porque ele realmente ficava muito estressado com a possibilidade de civis ter casualidades civis. Uma outra questão é que ele é germofóbico, mas isso é pauta para outra prosa. O meu ponto aqui, você tocou bem, Bia, ele realmente teve essa promessa, né, ao assumir o seu mandato na sua campanha, que ele iria acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que já se estende há mais de 3 anos, em uma questão de horas. E ele não conseguiu fazer porque, de fato, não depende apenas dele. Depende de uma situação muito maior que a dele, depende de uma circunstância macro ali onde o Vladimir Putin consegue dobrar e, no final das contas, conseguir tudo o que ele quer. Já tem mais de 20% do território ucraniano, um número de fatalidades imensas nas suas costas e ninguém consegue parar este homem. Portanto, vejo com bons olhos, assim, em alguns aspectos, essa atitude mais dura do Trump para conseguir aí atingir o objetivo, visto que, anteriormente, ele já estava vindo com ameaças tarifárias em cima da Rússia, ameaças, inclusive, que iriam atingir cerca de 100%, apesar de, entre parênteses aqui, o comércio entre Estados Unidos e Rússia ser muito pífio e não ter, de fato, um impacto econômico muito grande, mas já era, sim, uma atitude nesse direcionamento. Ele também ameaçou parceiros econômicos russos. Inclusive, o Brasil estaria entrando nessa seara porque fazemos muito comércio com a Rússia no quesito de fertilizantes. Então, ele ameaçou esses parceiros econômicos russos com maiores taxações. A meu ver, e eu encerro a minha fala falando isso, é que vivemos num mundo mais bélico, isso é fato. Nos últimos anos, os países aumentaram em muito os seus investimentos em acervo militar, cerca de 10% o aumento de 2024 para este ano. Nas principais potências do mundo, a Alemanha reverteu o seu gasto principal agora é militar, porque durante anos depois da Segunda Guerra Mundial era social. Então, o Yuval Noah Harari, que é o escritor do Sapiens, ele fala:
A gente viveu um período de exceção no mundo, entre 1990 até os anos 2018, 19, onde existia uma certa pacificação. Era a primeira vez que os investimentos estavam indo mais para a questão social e de saúde. E agora estamos revertendo essa lógica. E ele fala, podemos sim estar vivendo uma terceira guerra mundial, mas não temos noção disso. E ele faz um paralelo. Na época da Segunda Guerra Mundial, as pessoas viviam ali os conflitos locais e elas não tinham noção que estavam na Segunda Guerra Mundial. Esse posicionamento, Luana, tem a ver com aquela fala de Donald Trump, que ele tinha colocado ali 50 dias para o fim da guerra ali. Depois ele reduziu, né? No começo da semana, falou que queria que terminasse em 10, 12 dias, o que dá aí mais ou menos a primeira quinzena de agosto, no máximo. Exato, Bia. Então, só trazendo um pouco do contexto dessa posição agora de Donald Trump, tem alguns dias ele colocou um novo ultimato de 10 dias para o cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia, pressionando o governo russo para que isso acontecesse e tendo em vista essa colocação e uma ameaça de sanções econômicas, de sanções em relação ao não cumprimento desse prazo, o representante da Segurança Nacional, Dmitry Medvedev, que é ex-presidente russo também, ele fez uma manifestação evocando aí a atuação da Rússia em relação à sua potência nuclear. Ele deu a entender ali que poderia reativar a sua atuação nuclear, né, medidas nucleares, utilizando aí a base russa, em decorrência dessa colocação de Donald Trump. E por isso ele posicionou os submarinos e hoje anunciou o início, né, dessa operação, colocando aí 2 submarinos já ali na costa russa, aguardando quais seriam as movimentações do governo russo em relação a essa fala, né? Que é uma fala muito provocativa. A gente está falando de 2 potências nucleares. Como a Maria colocou, nós vemos um momento de tensão e de reposicionamento mundial, onde Donald Trump tem colocado aí pressões muito fortes para fins de guerras e interferindo nos seus parceiros políticos de outros países que estão atuando em ambientes de guerra, e a Rússia e a Ucrânia são países onde ele tem buscado atuar nas negociações. A gente viu aí nas últimas semanas o presidente ucraniano e as suas comissões ali fazendo reuniões de negociação com representantes do governo russo, e parece que essas negociações se enfraqueceram muito depois das primeiras falas, ali, das primeiras ligações de Donald Trump para o presidente Vladimir Putin. Isso parece que não desdobrou em uma resolução, dada a divisão que eles têm ali de ativos que querem manter, né? Enquanto a Rússia ainda quer continuar a manter os territórios que foram conquistados durante esse período de guerra contra a Ucrânia não quer ceder esses espaços, e essa é a luta que eles estão travando ali, territorial e de poder, né, e de domínio desse território, e por isso as negociações não avançaram, e agora Donald Trump volta novamente a colocar pressão, e a gente tem essa tensão nuclear começando a aparecer no cenário, que até então não tinha sido dessa forma manifestada ainda. Então é um momento de tensão, um momento de atenção mundial para esse tema, e a gente espera, obviamente, aqui que a gente consiga retroceder e não voltar a esse pesadelo, como a Maria colocou aqui, que, como anteriormente não era visível para as pessoas que estavam vivendo aquela guerra, talvez a dimensão fosse outra, mas agora, no momento em que a gente vive de alta globalização, vai afetar, né, o mundo inteiro ter novamente uma tensão como essa.